Salve, galera! Vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um pensador muito famoso na sociologia clássica, que é o Émile Durkheim. Um pensador francês do século XX, nascido em 1958 e considerado por muitos o pai da sociologia. Embora a sociologia já tivesse o seu termo cunhado pelo outro sociólogo, o Auguste Comte, que seria pai do positivismo, foi o Durkheim quem institucionalizou a sociologia. Foi graças a ele que a sociologia se tornou uma disciplina acadêmica. Foi graças a ele que a sociologia foi considerada uma ciência. Por isso, ele começou a desenvolver alguns métodos próprios da sociologia. Ou seja, como fazer a sociologia se tornar uma ciência efetivamente. Assim, ele propõe um método de investigação próprio para a sociologia, com um objeto próprio da sociologia também. A ciência do Durkheim defende que esse método sociológico ele deve ser objetivo e neutro, levando em consideração as ciências exatas, o método das ciências exatas. É claro que ele vai fazer uma metodologia nova, uma metodologia própria, mas ele se inspira bastante naquele método das ciências exatas que pretende ser neutra e ser objetiva. Se liga! História. Para o Durkheim, a sociologia deve lidar com fatos e não com ideias, superando de alguma forma o que era a filosofia. Ou seja, se é para discutir política, se é para discutir sociedade, vamos discutir isso com base em fatos. Assim, o objeto de estudo do sociólogo consiste exatamente no que ele define como fatos sociais. Presta atenção nesse conceito, que esse conceito é importantíssimo, é o conceito-chave para entender o Durkheim. Fatos sociais. O que são fatos? Fatos são coisas que existem na realidade e podem ser observados. E o que são fatos sociais? É tudo aquilo que é construído dentro da sociedade, tudo que seria um construto social. Como, por exemplo, família, idioma, a roupa que a gente veste. Todo o comportamento que a gente reproduz na sociedade corresponde ao que ele considera um fato social. E para que nós consideremos a coisa como fato social, como construto social, ela deve ter necessariamente 3 características. Então, primeiro, para ser fato social, precisa ter a característica da exterioridade. Isso quer dizer que é exterior ao indivíduo, que não foi ele quem criou. Vou dar um exemplo. A roupa que a gente veste. Para o Durkheim, essa roupa que a gente veste, embora muitas vezes a gente pense que fomos nós que escolhemos a roupa, ela é, na verdade, um fato social. Ou seja, a gente usa essa roupa devido aos fenômenos sociais, por causa da sociedade, do que ele chama depois de consciência coletiva. Assim, a roupa que eu uso é exterior a mim, porque não fui eu que inventei a roupa. Antes de eu nascer, as pessoas já usavam roupa. Uma outra característica, segunda característica, é a característica da coercitividade. Você veste determinada roupa não exatamente porque você quer, mas porque você é coagido a vestir aquela roupa. Imagine você indo para a escola, e se na sua escola é obrigado usar uniforme, e aí você resolve um dia ir sem uniforme. Provavelmente você não vai poder entrar na escola, você vai receber uma pena, um castigo que ele denomina sanção. Isso vai fazer com que da próxima vez você vá de uniforme. Assim, quando você percebe, você já está usando as roupas que a sociedade determinou. Então, mesmo que você queira ir com algo muito diferente e que você consiga entrar em determinado local com aquela roupa muito diferente, às vezes só o fato das pessoas olharem estranho para aquela sua vestimenta já serve como uma sanção. Você já se sente inibido, constrangido e se sente coagido a vestir outra roupa. E quando você percebe, você já está usando aquelas roupas que a sociedade considera normal. Assim também acontece quando alguém de uma cultura vai para outra cultura que tem vestimentas diferentes. De início, a pessoa está acostumada com a roupa da cultura dela. E às vezes isso entra em conflito com as vestimentas da outra cultura.
Ao notar que ela está sendo muito visada, que ela está chamando muito atenção porque as roupas dela pertencem a outra cultura, essa pessoa fica constrangida. Esse constrangimento é uma sanção espontânea. A sanção pode ser uma penalidade legal. Então, dependendo de onde você esteja, tem lugares que as mulheres necessitam usar burca. E se a mulher não usa burca, ela vai receber uma penalidade que está dentro da lei. Então, é uma sanção legal. Mas pode ser que ela não seja obrigada a usar burca, mas as pessoas olhem estranho para ela porque ela está sem burca. Isso nós chamaríamos de sanção espontânea. Isso a constrangeria e quando ela menos percebesse, ela estaria lá usando burca. Ou seja, grande parte do comportamento que a gente reproduz em sociedade é feito por uma forma de coação. Nós somos coagidos a agir daquela maneira. Provavelmente, se você notar, a sua vestimenta vai estar mais ou menos parecido com o que a da maioria usa. E isso para o Durkheim é interessante porque gera uma coesão social, uma harmonia entre a sociedade. Coesão, que é diferente de coerção, presta atenção, coesão indica que a sociedade divide as mesmas regras e os mesmos valores. Então, às vezes, a coação ela serve para aumentar a coesão, a harmonia da sociedade. Por fim, a última característica dos fatos sociais é a de universalidade. A universalidade é a ideia de que aquele comportamento social é reproduzido por todos dentro da sociedade, ou ainda por grande maioria. Por exemplo, ir para a escola é um fato social porque ele é universal. Ele é generalizado, ele se estende a todos, quase todo mundo vai para a escola, certo? Então, 3 características importantes: exterioridade, coercitividade e, por fim, universalidade. Outro conceito fundamental para entender o pensamento do Durkheim é o conceito de consciência coletiva, porque o Durkheim considera que a sociedade ela é maior do que o indivíduo. Isto é, grande parte do comportamento, dos valores, das ideias que o indivíduo possui se deve à sociedade. A consciência coletiva é uma força coletiva que atua sobre o indivíduo, fazendo com que ele corresponda às expectativas da sociedade, fazendo com que ele siga os comportamentos de determinada sociedade. E isso ocorre desde que o ser humano nasce, desde que ele é bebezinho, ele já vai aderindo aos comportamentos, assimilando os comportamentos daquela sociedade. Então, a forma como a mãe fala com o bebê, ela está usando um determinado idioma, a forma como ela pega ele no colo, existe toda uma cultura por detrás desse comportamento, na qual o bebê vai assimilando desde a mais tenra infância até mais tarde. A consciência coletiva para o Durkheim é muito importante dentro de uma sociedade porque ela gera coesão entre a sociedade. A sociedade passa a viver em harmonia, passa a dividir os seus valores, passa a dividir as suas normas, as suas ideias, a sua ética. E por fim, também é importante a gente discutir a ideia que o Durkheim tem sobre o trabalho, principalmente sobre a divisão do trabalho. Ele compreende o trabalho como uma forma de solidariedade, ou seja, de alguma forma, o trabalho, a solidariedade, ela também ajuda na formação da harmonia social, ou seja, ela também traz uma certa coesão para a sociedade. Mas nesse sentido, o Durkheim pensa o trabalho em sociedades mais simples e em sociedades complexas, e ele pensa isso de formas diferentes. Assim, nas sociedades mais simples, ele denomina a divisão do trabalho como uma solidariedade mecânica. Mecânica porque para ele parece mais ou menos o movimento de um relógio. Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Nas comunidades menores, ocorre uma divisão do trabalho muito pequena. Às vezes é só uma divisão sexual. Os homens vão caçar, as mulheres ficam cuidando de casa ou da agricultura, é uma divisão pequena, então todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Isso indica que a coesão é maior, porque as pessoas pensam mais ou menos a mesma coisa e a individualidade é menor. É comum nessas sociedades uma certa repressão,
um certo autoritarismo que não está tão presente nas sociedades mais complexas. Nas sociedades mais complexas, diz o Durkheim, que ocorre uma solidariedade do tipo orgânica. Orgânica porque lembra um organismo, onde cada parte do organismo funciona separadamente, mas ao mesmo tempo são dependentes. De modo que a coesão causada na solidariedade orgânica se dá justamente pela interdependência entre as pessoas, no caso, entre as profissões. Então imagina que você tem lá o coração, o rim, o pulmão. Cada um faz o seu trabalho de forma separada, mas no fundo um depende do outro. Pensando nas profissões, é como se tivesse o médico, o professor, o enfermeiro. Cada um realiza uma parte do trabalho, mas todos eles, cada um depende de si. Nas sociedades mais complexas, existe uma grande divisão do trabalho, na qual o Durkheim defende, diz que essas sociedades são mais organizadas. E vai existir sim uma coesão devido a essa interdependência. Então, para ele, é necessário a divisão do trabalho. Ela é importante para que a sociedade se desenvolva e para a sociedade desenvolver também um certo tipo de coesão e de solidariedade. E outro conceito também fundamental para entender o Durkheim é o conceito de anomia. Anomia significa ausência de regras. Você já percebeu que o Durkheim defende a coesão, a harmonia social, todo mundo pensando igual, todo mundo dividindo os mesmos valores. Quando a sociedade deixa de seguir de estabelecer regras firmes, ou seja, quando as suas instituições estão frágeis, estão fragilizadas por alguma crise, por algum tipo de corrupção, de desorganização, a sociedade entra num estado que ele denomina anomia, de falta de regras. E devido a essa anomia, ocorrerá nesta sociedade o que ele denomina de patologias, de doenças sociais, como, por exemplo, algumas formas de criminalidade. Algumas formas de criminalidade para o Durkheim são normais dentro da sociedade, outras são patológicas. Essas que ocorrem devido à anomia são patológicas. Mas existem vários outros problemas trazidos pela sociedade, inclusive o suicídio, que se deve a essa falta de regras. E o que você também já deve ter percebido pelo discurso que eu estou trazendo do Durkheim é que ele compreende a sociedade como se ela fosse um grande organismo. Então ele vai usar algumas palavras, como por exemplo, solidariedade orgânica ou ainda patologia social. Então ele faz algumas aproximações com a biologia, com o organismo humano, fazendo uma aproximação disso com a sociedade. Outra característica presente no pensamento do Durkheim está relacionada à ideia de ordem e de progresso. Então, no meu discurso também estava bastante presente a ideia de coesão social, de harmonia social. Isso está relacionado com a ideia de ordem. Ainda, quando ele defende a divisão do trabalho, que ele defende na solidariedade orgânica, nas sociedades mais complexas, isso também está relacionado de alguma forma com a ordem, porque pressupõe uma hierarquia. E além disso, ele também defende o progresso. Aliás, ele é mais um daqueles pensadores que tem um certo apreço pela razão, que exalta a razão, que imagina que a razão vai resolver vários problemas e que também está exaltado com as grandes conquistas que as ciências exatas está trazendo, tentando promover para a sociologia também esse mesmo tipo de objetividade e quem sabe até uma certa exatidão. Embora o Durkheim, diferente do Comte, compreenda que a sociedade é muito mais complexa e não dá para compreendê-la de forma tão determinista. Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse pensador, que é da sociologia clássica, então é muito importante para compreender o surgimento, o início da sociologia, e vamos agora fazer uma revisão. Se liga na revisão. Então, nesse vídeo, a gente discutiu um pouquinho sobre quem é o Durkheim, quem foi Durkheim, quais foram as suas ideias mais importantes, qual é a importância dele para a sociologia, sendo que por muitos ele é reconhecido como o pai da sociologia. Falamos sobre o conceito-chave das suas ideias, que é o conceito de fatos sociais, as características desses fatos sociais,
que é exterioridade, universalidade e coercitividade. Falamos um pouquinho também sobre a consciência coletiva, sobre a solidariedade, tanto a mecânica que ocorre em comunidades menores, quanto na orgânica que ocorreria em sociedades maiores, mais complexas, que a gente poderia compreender como sociedades modernas. E por fim, discutimos um pouco a ideia de anomia e um pouco das características que o pensamento dele traz para a sociologia. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.